Opa! Meu nome é Manuel e seja bem-vindos ao Badiatório. E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre algo que tem estado na minha mente de uns tempos pra cá. Um assunto que tem tudo a ver com o tema do canal, pois afeta diretamente o preço do seu deck de Commander, mas que tem muito a ver assim também com a teoria de como montar um baralho em si. E tudo isso começou em algumas semanas atrás, quando eu soltei o meu vídeo da Yara, a primeira de Locthwain. E antes de tudo, se você não tiver visto esse vídeo, eu recomendo dar uma checada, pois eu fiquei bastante orgulhoso do resultado dele e aparentemente o retorno do galera também foi bom. E nesse vídeo, enquanto eu explico o que a Yara faz e a minha experiência com esse baralho, eu paro pra contar, que ela não foi a minha primeira escolha pra estar ali na zona de comando. Pois inicialmente eu montei um deck de Gave, Guru dos Esporos, que virou um Prosh, que virou uma Teysa Karlov, que só então se tornou a Yara, completando esse ciclo todo. E só aí eu quero que vocês percebam que loucura que foi isso que eu fiz, pois eu estava começando no formato, montei um comandante que eu não gostei e passei entre 3 comandantes ao todo antes de chegar na minha atual. Isso tudo num formato que costuma ser maluco de caro. Porém, eu sinto que isso foi muito necessário, pois afinal de contas, por mais que eu tenha gastado grana sim nesses 3 decks, grana que eu basicamente não vou recuperar porque eu não vou vender as cartas, se eu tivesse um deck que eu não gostasse, o desperdício era maior ainda, de certa forma. Mas, dito isso tudo, fica a pergunta, o que me levou a fazer essa procura? E por que a Yara foi o comandante que eu escolhi manter em vez do resto? Pois, sinceramente, essa é a resposta mais valiosa aqui de se obter. O Gave e o Prosh certamente são comandantes mais fortes que a Yara, pois eles são comandantes de combo. E a Teysa certamente é mais forte quando ela consegue fazer as coisas dela, porém possivelmente menos consistente no orçamento apertado. Então, o que a Yara teve que o resto não teve? E, na minha opinião, surpreendentemente, eu acho que a coisa que me fez gostar mais dela do que os outros foi a diminuição drástica das cores do deck, o que por sua vez levou a um aumento da consistência da lista e me forçou a escolher por cartas menos convencionais, em vez daquelas staples que o pessoal gosta de usar. Uma verdadeira reação em cadeia. Vamos por partes nisso tudo que eu disse, pois essa é uma discussão mais profunda do que parece. Diminuir as cores do seu deck. Isso pode parecer uma ideia estranha pra muita gente, pois afinal de contas, quanto mais cores, mais malandragem, mais truques dá pra fazer com a lista de Commander, o que é objetivamente verdade. Porém, com alguma frequência eu acabo reparando que se você tem acesso a mais cores na hora de montar um deck, isso também aumenta, sabe, aquela tentação de colocar mais cartas genéricas que são fortes no sua lista. Por exemplo, vamos pegar o Gave, que eu havia mencionado. Por que eu colocaria nele, por exemplo, uma carta tipo a Bocarra Ululante, que é aquele elementalzinho com Invoke? Se eu posso colocar, por exemplo, um Desfazer Angustiado, que vai exilar alguma coisa por 3 manas? Ou porque eu me daria o trabalho de montar o deck para funcionar com uma Canção dos Condenados, gerando um monte de mana assim que eu encher o meu cemitério, sendo que eu posso só colocar um Dízimo Sufocante que vai gerar mais mana consistentemente. E sabe, esse tipo de coisa vai atrapalhando você a colocar o que é mais diferenciado nos seus baralhos, a testar coisas novas. Pois muitas vezes aquilo que é diferente, que é novo pra você, é menos seguro ou menos desejável em alguns cenários. E aí quando você vai ver, seguindo essa mentalidade, o seu deck nem termina tendo 99 cards. E sim, é mais, sabe, por umas 85 cartas, mais umas 14 staples ali, porque, nossa, essa carta é tão boa, eu não posso deixar de incluir ela no deck. Nesse sentido, eu vejo um mérito bem grande em diminuir as cores que você usa na sua lista de Commander, diminuindo assim essa sensação que existe de que você tá tendo várias cartas boas não utilizadas. Porém, eu sei que alguém pode estar pensando nesse exato momento o seguinte: ah, mas Emanuel, eu aproveito para montar deck de 3 cores de forma que eu uso as cartas baratinhas de todas as cores. Assim eu pego o melhor de tudo. Inclusive, pode ser que uma cor ou 2 somente não tenham cartas baratas o bastante para montar um deck inteiro. Então eu preciso sim de todas essas cores que eu estou incluindo. E, sinceramente, relativo a essa afirmação, pode até ser verdade. Um exemplo que eu gosto muito de citar são os zumbis, que tem poucas cartas realmente boas só no preto, o que pode te levar a gastar mais com staples para preencher esses espaços de deck.
Mas no geral, eu acho que uma ou duas cores são mais do que o necessário para montar uma lista de Commander que é bem barata, divertida e relativamente consistente. E por mais que você esteja usando cartas boas e baratas das 3 cores, de repente você passa a ter um monte de terreno virado para corrigir esse mana todo, o que acaba te atrasando também. E esse é o segundo ponto que eu queria chegar, pois o problema de muitas cores no Commander não é somente esse negócio psicológico de nossa, tem carta boa que eu tô ignorando, ele é um problema logístico também. Por exemplo, imagina que você pega a sua mão inicial, você tá indo jogar Commander, e aí você vê lá 3 terrenos virados e mais um ramp de custo 3, que corrige cor também, e quando você menos espera é turno 4 e você tá fazendo esfera de comandante, em vez de fazer algo mais impactante. Então, diminuir as cores da sua lista no Commander casual pode muito bem estar ligado ao quanto você consegue impactar a mesa desde o início da partida, pois quando você pega, por exemplo, um deck monocolorido, ele consegue fazer turno 1, 2, 3, terreno básico e já encaixar um elfo ali que por si só vai buffar o time dele inteiro, vai gerar mana, enquanto você tá apenas começando a caminhar por conta de todas essas permanentes que entram viradas. Sabe, é difícil ser mais consistente quando você tem 3, 4, 5 cores do que um deck que é monocolorido ou só de 2 cores, pois eles, por construção, é esperado que eles não ziquem. E esse é o tipo de coisa que às vezes eu queria que as pessoas enxergassem que um deck com menos cores consegue oferecer para quem tá montando. Porém, sabe, chega de falação, pois alguns de vocês provavelmente já entenderam o que eu tô querendo dizer. Existem vantagens inerentes de você utilizar menos cores, você tem mais consistência, você é obrigado a olhar por cartas que você não usaria normalmente, você evita staples que meio que por natureza terminam sendo cartas mais caras, o que pode ser uma experiência inovadora e refrescante para sua carreira no Commander, esse tipo de coisa. Mas daqui pra frente, nesse vídeo, eu vou trazer em si algumas sugestões que me vieram à mente enquanto eu tava pensando a respeito desse assunto. Eu vou pegar comandantes famosos, que tem várias cores, e vou sugerir como você poderia talvez optar por um deck que possua menos cores e que faça um serviço às vezes de uma maneira mais interessante. Primeira carta desse tipo que eu vou mencionar aqui, a gente tem a Zimone e a Dina, que tem 4.272 decks registrados no site da HREC no dia que eu tô gravando isso aqui. E eu admito, pode não ser tanto deck assim, a posição delas é tipo 200 e pouco no ranking do site, mas tem um motivo bem interessante por eu ter trazido ambas aqui. Em primeiro lugar, eu já fiz um vídeo delas aqui no canal, mas em segundo lugar e mais importante, eu acho que você pode pegar um deck dessas duas aqui, que tem todo esse negócio de sacrificar criatura, mexer com terreno, pra comprar cards, acelerar mana e transformar isso numa lista nervosíssima de Baba Lysaga, a Bruxa da Noite. A Baba compartilha o verde e o preto com as duas, então você vai manter sim um pouco das cores do deck. E ela pode sacrificar até 3 permanentes para comprar 3 cards, caso tenham pelo menos 3 tipos de permanentes dentre os cards sacrificados. E assim você abre para utilizar mais opções que são interessantes, menos convencionais, como por exemplo um Nexo Jugin, que é um artefato pouco utilizado até que te dá turno extra, ou quem sabe até mesmo botar assim aquele Liquid Metal Coating ou a Gargantilha Leicometálica para fazer uns truques onde você bota um tipo a mais de card numa permanente alvo, esse tipo de coisa. É uma comandante que eu gosto bastante, uma hora eu acho que eu devia até trazer uma lista de Baba Lysaga aqui. E se ela ainda for algo que não é muito do seu agrado, e sim você pode fazer uma Yara, pois ela vira para sacrificar as coisas e drena muito mais vida do que as outras duas comandantes que eu mencionei. Eu vou te contar, dá pra usar umas cartas bem criativas com ela pra fazer bastante estrago. Na minha cabeça eu tenho muito claramente essa escadinha, né? 3 cores com a Zimone e Dina, 2 com a Baba Lysaga, cada uma ofertando alguma coisa de interessante. A próxima comandante que eu vou sugerir aqui para fazer uma troca é a Mirin, a Dragão Sentinela, a popular comandante de dragões que cria cópia dos seus dragões para fazer bastante maldade. E eu vou ser bem sincero, dragão por si só é um tipo de criatura que gosta de ter bastante cor, pois por mais popular que a Mirin seja, a gente ainda tem um dragão que é mais popular que ela, que é um deck de 5 cores. Porém, uma alternativa que é bem mais barata, né, que eu gosto, é utilizar a Latilis, a Rainha dos Dragões, que é uma dragoa que tecnicamente dobra os seus dragões também, só que dessa vez com fichas que são 5/5 com voar.
Mas, de qualquer forma, esse barzinho com voar arde com uma beleza. Mata o oponente que eu vou te contar um negócio. E aqui você pode se preocupar mais, por exemplo, em utilizar pedras de mana incolor que geram muito mana para descer as suas bombas antes do esperado, sem se preocupar com ficar corrigindo cores de qualquer forma. Minha próxima sugestão vai ser pro comandante Kikar, a Fúria do Vento, que é um comandante roubado, cara. Ele é provavelmente o meu deck favorito para usar aquela caixa d'água para fazer um deck de eggs. Porém, é inegável que o deck dele sofre de certa forma com cores, ainda mais se você não estiver usando artefatos. Se estiver usando um monte de permanentezinhas, você tem que acertar a cor de cada uma. Pode ser complicado. E como sugestão, eu deixo a Ovica, Golias do Enigma, para entrar no lugar dele, que custa assim 7 manas, eu sei, porém ela faz fichas também quando você conjura mágicas, e ela faz um estrago tão grande, mas tão grande com tão pouca coisa, que parece quase um combo para os seus oponentes. Efetivamente, se você faz 2 ou 3 cartas e mata eles, né, é meio parecido com o que o Kikar acaba produzindo. Certamente um pouco mais restritivo, mas eu acho bem divertido ainda. Temos a Atla Palani, que é o comandante alternativo do deck do Girage, que faz ovos e os transformam em monstros enormes que vão estar no seu deck e vão ir direto pra mesa. E apesar do tema de dinossauros na arte da carta, não se engane, essa comandante é muito mais do que isso. Você pode trazer do seu deck pra mesa um Avacyn, um dragão imenso, ou quem sabe algum tipo de deus, igual aquele deus branco de Ixalan que vai triplicar suas fichas de ovo. Ou melhor ainda, você pode fazer um deck full controle que tem de criatura Kiji e aquela menina que comba com ele e dá-lhe lapada. Você revela os dois, faz combinho. E não precisa ser necessariamente esse combo também. Existem alguns combos que envolvem dar morfoloide para suas criaturas que a Atla consegue utilizar muito bem. E para aqueles que curtem mais o aspecto de bichões que o deck proporciona do que o aspecto de combo, eu sugiro usar o comandante Púrfuro de Sangue Bronzeo. Ele é um deus encantamento indestrutível que dá ímpeto pro seu time e que pode colocar coisas assim bizonhas na mesa, contanto que não seja um Eldrazi incolor. E ele vai fazer o serviço com bem menos, sabe, choradeira, coisa pra resolver que a Atla pode acabar tendo. E por mais que o potencial de combo dele seja menor, logo no geral, o Púrfuro vai dar um comandante que é tecnicamente mais fraco que a Atla, esse potencial de combo reduzido pode ser até uma vantagem de certa forma, pois é mais difícil as pessoas, sabem, te focarem logo de início da partida. Agora, pra citar um deck de artefato, né, não pode faltar, eu falaria do Urza, chefe artífice, que é aquele do pré-construído de Guerra dos Irmãos, que pode ser um pouquinho inconsistente. E eu recomendaria usar uma Saheeli adotada no lugar dele. A menina sem pais biológicos que vai pegar tudo aquilo de altura gigante, Meconotitã, que você poderia querer fazer no Esper, e aí ela vai colocar essas coisas enormes na mesa no turno 4, no turno 5, por conta da redução de custo que ela tem. O deck de Saheeli acaba precisando apenas de aceleração de mana de custo 2 para fazer ela entrar na 3, e o resto depois se arruma. E quando a sua board tiver crescido bastante, você pode finalizar criando fichas de artefato, usando um Broodclad para dar bastante dano. Para os amantes de zumbis que existem por aí, a Arina pode facilmente virar um Wilhelt, por exemplo, pois o seu plano de atacar continua funcionando bem por conta dos decompostos que ele faz. Mas, sinceramente, estatisticamente falando, a maioria das pessoas já tá jogando de Wilhelt. Logo, a minha sugestão aqui fica pra Giza Mono Black, que sacrifica criaturas para criar X zumbis, sendo X o poder da criatura que ela sacrificou. E nenhum, eu repito, nenhum comandante tem a vibe de fileira de mortos-vivos intermináveis, estilo Guerra Mundial Z, mais do que a Giza. E não é à toa que ela é o prodígio de necromancia de Innistrad, trazendo coisas boas pra nossa mesa. E sim, antes eu tinha dito que zumbis Mono Black pode faltar alguns cards baratos pra usar na lista, mas como a Giza mistura isso tudo com sacrifício, rapaz, dá pra fazer muita maldade de aristocratas com ela, usando cartas estilo A Morte Mortal, que a criatura vai morrer e voltar, e fica show de bola. Temos uma favorita minha aqui, que é a Inala, a Arquimaga Ritualista, que eu já joguei bastante com ela, que dobra os efeitos dos seus magos entrando no campo de batalha. Porém, além de ter 3 cores, né, ela tem que pagar 1 de mana para cada maguinho que entra. Um problema que o Naban, Deon da Iteração, não tem.
você pode fazer um Naban turno 2 e a partir daí os seus magos têm efeito dobrado sem mais nenhum investimento de mana. E desse ponto, para você chegar na parte de ganhar o jogo, você pode ir controlando, compra várias cartas, dá bounce com o maguinho que entra e dá bounce, anula o mundo inteiro, usa quanto counter você quiser no mundo blue e eventualmente você tropeça num combo estilo Narumehá com Blink e faz a festa. Para uma sugestão de landfall, eu vejo muita gente utilizando aquele Ominaf de 4 cores ou o Ominaf de 2 cores. Então, né, engraçado, meio que eu tô fazendo um negócio fora do padrão do que eu fiz até agora, pois claramente existe um comandante de 2 cores que é bem famoso e que as pessoas gostam de usar. Logo, a minha sugestão aqui vai pro Razezon, Moldador das Areias, que tem uma cor a menos que o Ominaf de 4 manas, porém tem uma cor a mais que o Ominaf de 2. Mas ele vai utilizar muitas cartas que são bem baratas e bem interessantes para se aproveitar do tema de desertos que ele traz. Você pode sacrificar os seus desertos para causar efeitos, voltá-los com a habilidade do Razezon de jogar desertos do seu cemitério e criar um monte de fichas de guerreiros da areia 1/1 para passar por cima dos seus oponentes. Pra fechar, a gente tem o Calamax, outro favorito meu e um dos primeiros comandantes que eu trouxe aqui pro Budgetório. Inclusive, fica a dica, eu olhei o deck dele recentemente e ele continua sendo uma ameaça e tanto mesmo depois de quase 2 anos que eu fiz aquela lista. E pra substituir o Calamax, né, se é que dá pra chamar de substituição, pois o Calamax é bem mais forte do que o bicho que eu vou sugerir, eu vou trazer aqui o Taigan, mestre de Ojutai, que não deixa suas instantâneas e feitiços serem anuladas e que dá rebote para suas instantâneas e feitiços caso o Taigan tenha atacado esse turno. Não acho que esse bicho é necessariamente mais forte do Calamax, mas eu gosto muito dele, pois ao contrário do dinossauro, a gente pode copiar feitiços e pode copiar mais de uma mágica por turno. E melhor ainda, a gente pode copiar mágicas de turno extra também, pois majoritariamente elas são feitiço. Então você pode fazer, por exemplo, num deck de Taigan, turno 2 aceleração de mana, turno 3 o seu comandante, e aí turno 4 mete qualquer cartinha que deixe ele bloqueável ou dá voar, tipo um Mighty Leap, pra ele ganhar essa evasão. E aí você já senta ali a porrada em alguém. Isso abre a oportunidade de você fazer uma cantrip, fazer alguma coisa assim que gera valor, dar uma seleção de cartas do topo do deck, e turno que vem o Taigan continua sendo imbloqueável, pois vem o rebote da mágica evasiva novamente. E bom, por hoje é isso. Já tinha um tempo que eu queria fazer um vídeo mais curto e tomara que esse seja um vídeo mais curto, pois eu só vou saber disso mesmo na hora de editar. E mais ainda, tinha um tempo que eu queria fazer um vídeo mais descontraído igual esse, discutindo teoria, as coisas que eu acho no Commander, pois eu gosto bastante desse tipo de coisa. E no mais, concordam, discordam? Tem vantagem de utilizar decks menos coloridos, né? Ou às vezes, não, os decks mais coloridos eles são inerentemente mais fortes por conta das opções. Então eu sempre prefiro isso. Deixa um comentário abaixo, eu tenho interesse em saber. E no mais, dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, meu nome é Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!